online e ela vai ser gravada, vocês já sabem disso. Eu sempre digo em todas as aulas, porque às vezes as pessoas esquecem. Então, a aula de vocês vai ser gravada, tá? Para os colegas que não puderam assistir online, claro que eles não vão, eles vão receber falta, porque eles não estão aqui. E para vocês mesmos que quiserem ver depois, né? Então, eu vou começar aqui a colocar o slide para vocês, certo? A aula de hoje vai ser um pouquinho curta, na minha opinião, já que a gente está vendo o Renascimento e a gente vai ver um pouquinho do que eu comentei com vocês no vídeo anterior, no vídeo da semana passada, e o assunto desta aula, tá? Mas antes de começarmos a aula, vamos fazer a chamada, tá? Quem estiver aqui, fala presente, vocês já sabem como é. Então, Adrian, não, Ana Clara, Presente. Beatriz, Presente. Bianca, Presente. Bianca Sampaio, Vinícius, desliga o microfone, por favor. Desliga o microfone, por favor. Obrigada. Esther, Presente. João Carlos, Presente. Kévia, Presente. Marcos Paulo, Presente. Marcos Vinícius, Aqui. Maria Clara tá com febre. Falta justificada. Milena Evangelista, Presente. Nicolas, Aqui, tia. Ryan, Presente. a Bianca Sampaio acabou de entrar. Deixa eu ver. Rihanna, não, né? Sabrina, também não. Thalita, Tia, calma. Travou. ai, tá presente, Sabrina? Tá colocando falta na menina. Yasmin Bandeira, vale, eu esqueci de mandar o link pra menina, socorro. Falei na Yasmin Bandeira, eu me lembrei agora que eu esqueci de mandar o link pra ela no Instagram. Sim. E a Zahara, não tá, né? Ok. Então vamos lá. Todo mundo tá conseguindo visualizar Todo mundo tá conseguindo visualizar o slide? Sim. Sim. Pronto, Sim. sucesso. Ótimo. Então, a aula de vocês de hoje, nós vamos falar sobre o Renascimento. Renascimento cultural, o que foi isso? Foi um movimento, tá? Lá na Europa. Por que na Europa? Porque a nossa história, a história que vocês aprendem, é uma história eurocêntrica. O que é isso? Coloca a Europa como centro das coisas. Então, na série de vocês, a gente vê muito essa questão de coisas que aconteceram na Europa. Só no finalzinho do livro de vocês é que a gente vai começar a falar sobre o Brasil. Então, toda essa história aqui que a gente vai ver, ela começou na Europa e foi depois para os outros continentes, tá? Então, Renascimento Cultural, o berço dele é na Itália, tá bom? Na Itália, certo? Que é na Europa, para quem não sabe, tá bom? A Itália é na Europa. E o Renascimento foi um movimento que aconteceu depois da Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média nós temos algumas características que os renascentistas não gostavam. Exemplo, na Idade Média, meu filho, é a história. Na Idade Média nós temos o quê? Uma aproximação dos seres humanos com o divino, as pessoas começam a ficar mais religiosas, tanto que a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, porque nós temos uma predominância da religião na vida das pessoas, nos costumes. Então é por isso que é chamada de Idade das Trevas, porque as pessoas não usavam a razão. Já no Renascimento Cultural, a razão começa a ser algo vangloriado.
algo que deveria ser uma característica de todos nós, que é a racionalidade, pensar, né? Então vamos lá. Relembrando o que vocês estudaram antes. Eu vou olhar para ti, porque na verdade eu nunca fico com um livro quando eu estou dando aula para vocês, eu fico só com o meu caderno. Mas eu vou olhar aqui no meu celular, Yasmin, e eu te digo qual seria a página, tá? Eu só sei que é a unidade 2, é o primeiro capítulo da unidade 2 de vocês. Vou dar uma olhada aqui e eu te digo. Tá, o Renascimento, como eu falei, é um movimento que se inicia na Península Itálica, mais precisamente na Itália, tá? Se estendeu por toda a Europa, claro, mas o seu berço é na Península Itálica, naquela botinha que o pessoal diz. Ótimo, obrigada aí, Marcos Paulo, que disse também. Acho que foi Marcos Paulo, no chat. Ótimo. Que foi que a Thalita... que aconteceu? Peraí, gente, com licença. Deixa eu ver aqui. Coisas do Vinícius. Sim. Essa fase, ela coincide na prosperidade das cidades italianas, em específico Florença, que é a cidade, nesse período, mais importante, uma das mais importantes na Europa. Por quê? Porque lá é um berço de troca comercial. As pessoas da Europa faziam comércio com a Ásia e a África utilizando a Península Itálica, tá? Então, por conta disso, a Itália era o berço dessas trocas comerciais. Se tem troca comercial, também tem troca cultural. Então, isso também aconteceu nesse período. Florença é a cidade mais importante, que ela está aí, algumas imagens de Florença hoje, tá? Que eu coloquei para vocês. Então, em Florença nós tínhamos poetas, pintores, escultores, arquitetos que criaram entre os séculos do Renascimento, que seria o século XIII e o século XV, uma quantidade infinita de obras de arte, que até hoje, algumas delas, ainda estão em Florença e ainda fazem parte do cenário da cidade, como essas que eu coloquei para vocês. Nós temos essa igreja em cima, que ela está basicamente no centro da cidade, e nós temos outros prédios arquitetônicos que foram feitos no período e que, diferente aqui do Brasil, eles estão conservados e são patrimônio histórico da cidade de Florença, certo? Então, eles mantêm a história deles viva, principalmente no Renascimento Cultural. Tia, você vai deixar esse slide lá no Google Classroom? Vou. Ih, rapaz, é o homem. Aí, nesse mesmo renascimento, surge uma nova classe de pessoas. Oi, peraí, gente. Oi. Tá lá no quarto? Tá lá no quarto. Aquele cartão da Riachuelo. Peraí, viu, gente? Mulher, ele tava lá no quarto. Tu botou em outro canto, Maria? Posso procurar já já? Tá. Sim, gente. Vamos lá. Surge dentro do contexto renascentista uma nova classe de pessoas, que seriam os mecenas. O que são os mecenas? Né? São seres humanos, claro, que incentivam a prática artística e literária. Como assim? Eles incentivam financeiramente, eles financiam, tá? Os artistas e as obras. Por quê? Porque como eles tinham dinheiro, eles queriam deixar um legado, deixar o seu legado dentro da cidade, dentro da história europeia. E como é que eles achavam que iam conseguir isso? A partir desse financiamento. Então, os mecenas, eles eram a burguesia, que era o povo que tinha dinheiro. Os príncipes também tinham dinheiro, já que era monarquia. E até alguns papas, eles financiavam e protegiam as artes e os artistas. Um deles, uma das famílias que mais foi importante nessa época do mecenato, foi os Médicis.
família Médici. Inclusive, esse cara que está sendo representado aí na imagem, ele é o Cosmo de Médici. É um dos Médicis. Inclusive, essa família em um Ele determinado... parece um padre. Isso. Em um determinado período, a família Médici, ela foi membro da família real francesa. Então, eles, além de ter muito dinheiro, eles também tinham muita influência. E como foi que eles conseguiram isso? A partir desse incentivo às artes e também do incentivo da própria economia, já que eles eram comerciantes também. O que é Cosmo? É esse homem aí. O nome dele é Cosmo, Cosmo de Médici. Nome estranho. É bem comum entre senhores mais velhos. Cosme e Damião, por exemplo, né? Os santos. Pois é. Então, os Médicis, eles eram generosos, mas claro que eles não financiavam de graça, né? Eles queriam algum tipo de retorno. Ok, agora a aula de hoje. Na aula de hoje, vocês vão aprender as características e as bases do Renascimento. O Renascimento, ele vem trazendo algumas ideias que nós não tínhamos antes, na Idade Média. Que ideias eram essas? Tá aí bem explicadinho para vocês. Nós temos 3. Nós temos o classicismo, que é a primeira base do Renascimento. Menina, deixa de ser doida. Ah, tá. Nós temos o classicismo, que é o resgate da cultura grego-romana. Como assim? Os gregos e os romanos, eles eram muito perfeccionistas, eles acreditavam no ideal. Um ideal de quê? Um ideal de corpo, um ideal de pensamento, um ideal de cultura. E eles trabalhavam para esse ideal. Exemplo, quando você vê estátuas que retratam o homem ou uma mulher nus e esses corpos são perfeitos, isso é uma característica da antiguidade clássica, de você retratar com perfeição as pessoas e as coisas. Então, o classicismo é isso, é o resgate do pensamento e da filosofia grego e romano, tá? Nós temos o hedonismo, que seria o quê? É uma característica muito, como eu posso dizer, muito presente no Renascimento, que é colocar o divino como algo secundário. Na Idade Média, o divino ele era em primeiro plano, ele era o mais importante. Você tinha que atingir esse ideal divino para você estar mais próximo de Deus. Já no Renascimento, nós temos esse divino indo para segundo plano, ele não é mais tão importante. E o que é que se torna importante? Qual é a busca que o ser humano deve ter durante toda a sua vida? É a busca pelo prazer. E a gente não está falando de prazer que envolve nada carnal, tá, meu povo? Quem tem a mente poluída. É um prazer de você fazer o que você quer. Ô, tia. Corresponder às suas próprias expectativas, seus desejos. Você vai fazer o que você quiser e vai se sentir bem com isso. É uma espécie de liberdade na qual você busca um prazer, seja o prazer lendo, fazendo uma escultura, qualquer coisa que seja. Você vai fazer o que te der vontade, o que você sentir que é o que vai te fazer feliz naquele momento. Então, o hedonismo é isso, é a vontade humana entrando como a principal característica da vida das pessoas. Você vai procurar fazer o que você quer. Tá. Entendeu? Vocês Tia, não entendi muito não. Não entendeu? Certo. Então, vamos lá. Os renascentistas, eles estão sempre tentando fugir da Idade Média, certo?
Então, tudo que a Idade Média dizia que era legal, os renascentistas diziam que era paia, basicamente. Certo? Aí, beleza. O hedonismo é o quê? É a vontade humana, a nossa vontade, a nossa necessidade de alegria. Ao invés de prazer, eu vou usar alegria. Ao invés de prazer, eu vou usar alegria. A nossa alegria, ela é mais importante do que qualquer outro ser divino. Entendeu? Entendi. Do que a vontade de um ser divino. As pessoas na Idade Média, elas deixavam de fazer várias coisas com medo da sua punição, né? Porque seria um pecado e o pecado é passível de punição, né? Quando a gente morrer e tal, vamos pagar os nossos pecados. Então as pessoas elas deixavam de fazer algumas coisas que davam alegria para elas por conta de ser pecado. Exemplo. Já aqui no Renascimento, os caras dizem que assim, faça o que você quiser, o que te deixa feliz, o que te dá prazer de viver. Sentir sua própria vontade. Isso. O que você quiser fazer, você pode fazer. Não se preocupe com o julgamento divino. Então, o divino ele passa a ficar em segundo plano. Ele já não é tão importante assim na vida das pessoas. O que é mais importante? O prazer, a alegria, fazer a sua vontade. Esse seria o hedonismo. Aí nós temos o naturalismo. Como já diz o nome, né? Oi. Então, no outro, eles já tinham mais o temor, né? Isso. E é justamente na Idade Média que a igreja, né? Principalmente a igreja católica, porque a gente ainda não tinha o protestantismo, a igreja católica ela ganha muito respaldo na Idade Média. Ela é a instituição mais poderosa da Idade Média. E aí foi a partir da Idade Média que a igreja ela ganhou muito dinheiro, muita terra. Tudo isso, a riqueza da igreja católica hoje, ela vem muito da questão da Idade Média. Então vamos lá. Naturalismo. Hã? O que é respawn? Que é o quê? Eu não entendi. Enfim, ela parou de falar, Yasmin. Respaldo. Respaldo seria, como é que eu posso dizer? É quando você fala alguma coisa, exemplo. É quando você fala alguma coisa e você tem conhecimento daquela coisa. Aí você tem respaldo, porque você sabe, entendeu? Aí no caso da igreja, ela era a principal. Ela que ditava como é que ia ser a vida das pessoas na Idade Média, entendeu? Então ela tinha respaldo divino, porque a igreja está mais próxima, né, de Deus, do divino, para falar o que as pessoas deveriam ou não fazer. Então, vamos lá. Tá. Entendi. Naturalismo. O naturalismo, ele se baseia nas concepções da relação do homem e dos animais. Quando a gente vai falar sobre naturalismo, são pintores e escultores que tentam retratar o ser humano e os animais da forma mais fiel possível. Ou seja, ele vai ver um cachorro no meio da rua, ele vai tentar pintar o cachorro da forma mais realista possível, da forma mais próxima ao natural, ao que ele está vendo. A escultura é do mesmo jeito. Ele vai tentar realizar aquela escultura a partir do corpo, do rosto e das características do modelo, entendeu? Ele não vai procurar o ideal. Ele vai tentar retratar a realidade no naturalismo. Nós temos o racionalismo, que é a visão de que a razão, ou seja, o pensamento, o seu pensar é mais importante do que qualquer religião. Você tem que sair um pouco da religião e pensar com a sua própria cabeça. Seria, né, ser racional. Pensar nas suas ações
sem ter esse medo, por exemplo, do pecado, de você estar praticando pecado e posteriormente vai ser julgado no juízo final. Então, o racionalismo ele vai se distanciar da religião. Então, as pessoas têm que pensar por si mesmas. E a partir do racionalismo, nós temos, por exemplo, no Renascimento, a criação de bibliotecas, a criação de locais de leitura compartilhada. Por quê? Porque as pessoas elas precisam, para racionalizar, para pensar, as pessoas precisam ter acesso a livros, a textos que fazem com que elas reflitam. Entendeu? Para sair dessa coisa do que o padre disse, você vai balançar a cabeça e dizer sim, senhor. Você tem que ir atrás do conhecimento para ter as suas próprias ideias, para ter o seu próprio senso crítico. Era basicamente isso que eles queriam com o racionalismo. E o antropocentrismo seria o homem no centro de tudo. Antro vem de homem, centrismo de centro. Então, o homem no centro de tudo. A vontade humana, o desejo humano, o prazer humano, o corpo humano, tudo isso estava no centro de todas as características do Renascimento. Então, o Renascimento é onde os homens vão olhar para si mesmos, para suas necessidades. E a partir dessas necessidades, aí eles vão levar a vida deles. Que horas vai acabar a aula? Vou só perguntar se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Vinícius. Ninguém tem dúvidas, certo? Então vamos lá anotando a agenda, meu povo. Vou botar aqui a agenda para vocês. Agenda, páginas 81 e 82. Posteriormente, na nossa próxima aula... Vinícius, pelo amor de Deus. Posteriormente, na nossa próxima aula, nós faremos o quê? Vamos falar sobre os períodos do Renascimento, tá certo? Aí a gente acaba esse capítulo e já inicia o outro. Lembrando que esse capítulo vai estar na prova de vocês parcial do segundo bimestre, tá? Então, se você não tirou a sua dúvida agora aqui, você pode tirar no WhatsApp. Se não, não tenho dúvidas. Massa, ótimo, muito bem. Se você tiver, você vai lá e procura, tá? Lembrando também que eu tô toda terça-feira, por enquanto, né?